Olá, eu aqui de novo. Bom dia, muito obrigada. E chegamos à sexta-feira. Eu adoro a sexta-feira. Uhul! Tem que ter o gritinho. Eu costumo fazer um áudio pela manhã e passo via WhatsApp. E quando eu não faço esse bendito gritinho da sexta-feira, as pessoas dizem: cadê o gritinho? Gente, meu papo hoje é falar sobre o poder da gratidão. Eu, às vezes, antes de sentar, peço inspiração e peço a espiritualidade, aos irmãos, amigos e minhas orações para que me oriente o que eu devo passar para vocês. E eu comecei ontem já escrevendo alguma coisa. Eu coloquei no meu Instagram. A quem não tem, anote aí, @Maria Cláudia Leite Feliz, tudo junto. E eu coloquei eu caminhando, uma foto eu caminhando na praia. Eu estava de férias e nesse período, enquanto eu caminhava, eu ficava refletindo sobre as nossas escolhas, as nossas situações que já passamos, né? Algumas bem desafiadoras. E enquanto isso comecei a pensar que na vida, de uma forma assim, a gente tem dois caminhos. Algumas pessoas decidem ou pelo crescimento espiritual, então trabalham bem essa questão de melhorar os estudos em oração. E as pessoas que podem também ter esse mesmo caminho, mas também buscam a questão da elevação do poder externo, né, o status. Então, tudo é uma questão de escolha. Então, se você se sente bem com a sua escolha, então tem situações que você quer reclamar, então pense se você deve reclamar, porque foi uma escolha, né? Então, tudo na vida existe um lado dos direitos e os deveres, né? As implicações das suas escolhas, e você tem que estar preparado para assumir isso. De que maneira? Existem valores, e esses valores são norteadores para o que você quer, para o que você deseja. E eles são inegociáveis, gente. Vocês vão perceber que chegará um momento que você tem que tomar a decisão e que caminho de fato você quer seguir. Você quer seguir. Fica meio incompatível os dois caminhos. Então, eu pensando nisso, eu hoje em dia eu estou trilhando a questão do meu crescimento, desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. E quando eu estava sentada ontem, eu peguei um livro e aleatoriamente você vê que tem vários livros aqui atrás de mim, e às vezes quando eu estou em oração e eu abro um desses livros e eu quero e leio para ver qual é a mensagem que é para mim. E aqui tem livros de desenvolvimento pessoal, liderança, de livros de o pessoal chama de autoajuda, livros de religiosos, das mais diversas religiões que você imaginar, diversas crenças tem aqui atrás. Além da Bíblia, livro espírita, livro da Sechonoye, enfim, todas as filosofias. E budista, tem tudo aqui. Porque quando eu estou aqui em concentração, o conhecimento é amplo. Então as mensagens vêm de várias formas. E um dos livros que eu peguei Desvende Seu Coeficiente Espiritual, de Djalma Pinho, acho que é esse. Djalma, deixa eu ver aqui, eu filar aqui, Pinho, é isso mesmo. E ele
Master Coach, ele tem uma bagagem de palestras, né? Ele é pastor, enfim. E quando eu estava lendo o livro dele, tem uma passagem de que a gente aqui na Setinoi conhece como o mestre Masaharu Taniguchi, uma mensagem dele falando sobre gratidão. E eu achei interessante, né, o livro cristão com a mensagem, mas a Setinoi é uma filosofia cristã, budista, shintoísta. Não se tem sectarismo religioso. Então, ela é uma filosofia que vem desde 1930. Mas o propósito aqui não é falar sobre a Setinoi, é falar sobre a gratidão. Então, quando eu estava lendo o texto, ele dizia que nós devemos desenvolver 4 habilidades nesse nosso caminho. Um deles é a gratidão, o outro é o perdão, o outro ele juntou oração, meditação e finalmente compaixão. Então, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim, eu já falei sobre o poder da oração em outro vídeo anteriormente. E eu disse assim, eu vou falar sobre o poder da gratidão. E como a gratidão tem modificado o meu mundo atual. Então, eu vou tentar ser bem breve. E algumas pessoas, eu vou falar um relato pessoal, que algumas pessoas já conhecem desse relato. Então, eu já, inclusive, fui convidada uma vez para dar esse relato com um público, num seminário grande para mulheres. E eu fiz esse relato. E agora eu vou fazer para vocês. Como vocês vão ouvir no outro vídeo, eu consegui um emprego depois de oração, né? Consegui me estabelecer, inclusive financeiramente. Mas naquele período que eu comecei inicialmente, trabalhava muito. Porque eu passei uma situação de que eu consegui me empregar, mas meu companheiro não. Então a gente vivenciou um momento muito difícil durante uns 2 anos, muito difícil. E enquanto isso, eu continuava fazendo orações, meditações, trabalhava tipo 12 horas e era todos os dias, domingo a domingo, não tinha descanso. Eu não tinha nem tempo direito para me arrumar, porque não era tempo, eu não tinha muita vontade. Mas nesse período que eu fui passando todas essas situações, eu tenho que agradecer, porque esse trabalho gerou um valor a mais e que foi muito útil e necessário para me manter e a meu companheiro. Até que ele realmente conseguiu se estabelecer novamente no mercado de trabalho e a gente conseguiu continuar nesse caminho. Mas para chegar nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram. Pessoas apareceram na minha vida, umas que a gente acha que é para prejudicar, né? Pessoas que dizem assim, você vai ficar nesse inferno comigo até o fim. Entendi, eu ouvi esse determinado tipo de coisa. E outras diziam assim, eu disse, poxa, eu conversando uma vez com uma pessoa, eu disse assim, poxa, eu gostaria muito de ser dessa situação. Aí a pessoa disse assim, então procure. Tá esperando o quê? Se você procurar, eu vou ver uma maneira de conseguir lhe tirar dessa situação. Aí eu continuava em oração e em ação. Tudo na vida é oração e ação. Então, quando eu consegui sair da situação que eu estava, eu passei por uma outra situação. E para minha surpresa, eu além de sair da situação, ainda fui promovida. É como é a vida. Ainda fui promovida. E dali sempre fui conseguindo situações boas na minha atividade de trabalho e da minha atividade pessoal. Passei algumas situações difíceis na minha vida pessoal, mas eu nunca perdi a fé. A força de Deus sempre fluiu dentro de mim e a certeza de que tudo passa. Essa sempre foi muito forte em mim.
Então, uma das situações que eu passei, que eu já falei para vocês, foi essa. E eu tinha chegado na Setionoye através de uma amiga que me chamou para uma palestra sobre prosperidade. E eu, naquela época, não tinha... Prosperidade era uma coisa que não existia na minha vida. Então, quando eu cheguei para a palestra, eu fui, a grana curta, tudo, deu um jeito e fui com essa minha amiga. E a gente chegou lá e primeira pessoa que eu vejo, uma pessoa conhecida, que fazia a faculdade comigo, e a gente disse, eu disse, o que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Veja como a gente tem que respeitar os lugares onde a gente entra. Então a pessoa, sente aí que você vai ver do que se trata. E quando a pessoa começou a falar, era a presidente da Associação da Prosperidade, né? E era meu amigo, eu não sabia. E comecei a assistir uma palestra sobre motivação. A pessoa, hoje já no mundo espiritual, José Zanata, começou a se motivar, falando de motivação, falando que somos filhos de Deus, falando sobre nossa capacidade infinita, falando sobre questões que a gente mesmo se auto-sabota, fala que a gente tem que acreditar, já falar do agradecer, Aí começou a falar de várias situações. E eu terminei saindo de lá já adquirindo um livro que eu devorei, chamada A Chave da Provisão Infinita, de Masaharu Taniguchi. Inclusive eu emprestei uma amiga e depois, eu espero que ela tenha lido, porque depois eu comprei outro. Comprei outro e fiquei com esse livro. Então, na época que tudo estava acontecendo, eu cheguei aí muitas palestras lá dessa filosofia positivista, né? E quando eu estava em algumas situações eu me lamentava, né? Porque tinha um momento de oração lá em todo mundo junto e a gente podia se expressar em público, né? E a gente falava e pessoas comentavam e o meu assunto comentava com todo mundo. Era interessante que aquela grande família, no final, a gente se autoajudava e você percebe que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação. Então, um problema para você hoje é uma situação financeira, é uma falta de emprego, é uma situação de doença, ou saúde, né, no caso. A gente não pensa na doença, a doença não existe, mas pensa na saúde. E a gente tem que mentalizar sempre a saúde, mesmo ainda não manifestando no corpo. É assim que a gente vai trabalhando. E não é só pensar sem acreditar. Tudo na vida tem que ter muita fé, tem que crer de verdade. Então, aí quando as coisas fluem. E ontem eu assistindo um vídeo de uma outra pessoa, já que tem um canal aí no YouTube chamado, eu acho que é Temporariamente Humana, a moça, a palestrante, May Andrade, aí ela falava sobre oração quântica. Eu achei interessante, ela botou o nome quântica, parecendo algo tão físico, e que na verdade essa questão do poder da oração, o poder da gratidão, foi exatamente isso. E a gratidão, gente, tem que estar dentro de você sempre, e é um treinamento diário. Sim, é um treinamento. E uma das coisas que eu sugiro que vocês façam, que às vezes quando eu estou numa situação bem difícil, e eu começo a sentar e agradecer. E eu começo agradecendo primeiro pelo dia de hoje, é sempre assim, pela minha vida, aí vou pelos meus amigos, pelo meu trabalho, por todas as situações, pelas pessoas que passaram pela minha vida e serviram como esmeriz para meu espírito. E você vai agradecendo a tudo aquilo e você vai percebendo o quão rico você é. O quão rico você é. Então, minha sugestão, e vocês de hoje em diante, faça esse trabalho e aumente cada vez mais o poder da gratidão dentro de você. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.